Olá, mamães e papais, boa tarde. Eu decidi gravar esse vídeo para vocês, além de ter gravado o vídeo para as nossas crianças hoje, porque eu gostaria muito de falar um pouquinho para vocês como é que eu estou me sentindo sobre tudo isso que está acontecendo e poder falar um pouquinho sobre as minhas preocupações enquanto professora do Maternal 2. Como será que vocês estão em casa? Eu acredito que muitos de vocês estão se sentindo aflitos, preocupados e também talvez exaustos, porque o distanciamento da escola trouxe diversas mudanças na rotina de cada um de vocês, das nossas crianças, de vocês como pais. Eu também sou mãe e eu tenho pré-adolescente e adolescente. Então, a rotina fora da escola trouxe muitas coisas para se fazer em casa, né? O ensino no lar precisa acontecer e agora exige muito de nós. E vocês, como mães e pais de crianças pequenas, eu tenho certeza que exige muito de vocês também. Especialmente porque as crianças, elas exigem atenção o tempo todo. E elas precisam realmente dessa atenção, desse cuidado integral. Então, na atividade de hoje, eu fiquei pensando sobre isso. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de fazer uma reunião com todos vocês, mas já que eu não posso, eu tenho esse privilégio de termos o vídeo, né, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, nas aulas da educação infantil, eu preciso trabalhar, de acordo com a BNCC, a ludicidade, né? Eu tenho que trazer para a sala de aula, aliás, para a sala de aula que agora está dentro da sala de vocês, a ludicidade. E o aluno, ele aprende por meio do lúdico, e na educação infantil ele precisa do lúdico para aprender. Então eu procuro elaborar essas aulas de acordo com essa necessidade das crianças. Nós estamos vivendo numa época em que eles precisam ser alfabetizados. Daqui a um tempo eles vão se alfabetizar. Só que antes da alfabetização acontecer, precisa acontecer diversas outras coisas. E o tempo fora da escola me traz essa preocupação, porque quando eles retornarem, eles vão ter perdido muito. Uma criança que pulou fases na educação infantil, quando ela chegar no primeiro ano, que ele precisa estar alfabetizado, ele vai ter muita dificuldade com isso, de escrever dentro da linha, vai ter dificuldade de copiar da lousa. Uma criança que não teve, que pulou fase na educação infantil, ela vai ter muita dificuldade de conseguir prestar atenção, de olhar para o quadro na lousa e copiar a liçãozinha. Vai ser muito difícil para ela. Então, por isso que eu pensei em a gente conversar um pouquinho sobre esse trabalho que eu preciso que vocês façam em casa com eles. Hoje eu escolhi o livro Pedro Vira Porco Espinho por duas razões. Porque nesse livro nós podemos trabalhar com as crianças a coordenação motora fina. Olha só, eu desenvolvi esse porco-espinho. Esse porco-espinho traz para nós a oportunidade das crianças trabalharem a pinça, que é a coordenação motora fina. A mamãe e o papai vai fazer os furinhos aqui na garrafa PET. A criança, ou com palito, se for um palito de churrasco, pode se colorir, pede para ela pintar da cor que ela quiser os palitos, deixar secar e depois fazer esse trabalho de colocar dentro dos furinhos. Se envolver a família toda, os irmãos, a mamãe e o papai, o que pode ser feito? Coloca-se todos os palitos e depois, olha, eu quero que o Francisco, por exemplo, ele pegue todos os amarelos. E o irmãozinho do Francisco, ele vai pegar todos os palitos vermelhos. Vamos lá, vamos ver quem vai terminar primeiro? Aí então, começa-se fazer esse exercício para fortalecer a musculatura da mãozinha dele. Para isso nós estamos preparando as nossas crianças para a alfabetização. Também escolhi, porque pode se usar nessa atividade, a criatividade. Olha, eu coloquei um lacinho, coloquei o olho. Eu fiz de EVA, mas pode se fazer de papel. Então, pode-se usar a criatividade da criança para poder fazer essa atividade. Então, outra coisa que pode se trabalhar nessa aula de hoje é a interação entre os familiares, entre a criança e os seus familiares. Por quê? Porque no livro Pedro Vira Porco Espinho relata bem e mostra bem como é que as crianças se sentem diversas vezes durante o mesmo dia. Algumas vezes ela se irrita, ela fica brava e às vezes ela não sabe lidar com esse sentimento. A primeira atitude dela às vezes é gritar, é chorar, é espernear.
Aí é uma oportunidade, mamãe e papai, de conversar com eles. Pedro também virou porco-espinho e desvirou quando ele fazia, quando recebia, acontecia coisas que ele gostava, desvirava porco-espinho. Só que nós precisamos ensiná-los a como lidar com isso. A mamãe e o papai, quando fica irritado, fica bravo, ela começa a chorar, espernear, se joga no chão, ela quer porque quer aquilo. Aqui na história relata que Pedro, em alguma situação, ele não queria ficar brincando, não queria ficar na festa, ele queria voltar para casa no seu cantinho. Mas aí é a oportunidade de mostrar para os nossos filhos que não é sempre as coisas, não sempre acontecem como a gente quer. Então dá para se trabalhar os sentimentos. Então eu imagino, mamãe e papai, que está sendo difícil ficar o tempo todo, a maioria do tempo, com eles em casa. E pensando nisso, eu trouxe então essa oportunidade de se falar sobre os sentimentos. E eu quero trabalhar com a nossa turma esse ano os sentimentos. Eu acho que eles nem sabem o que significa essa palavra, mas eles sabem, eles estão aprendendo ainda quando eles se sentem com raiva, com ciúmes, tristes, ansiosos, felizes. Então eu quero que a gente possa trabalhar com eles, como é que lidar com esses sentimentos, o que acontece dentro do coraçãozinho deles. Então eu pensei nesse livro por causa dessas duas coisas. Então uma das minhas preocupações é preparar as nossas crianças do Maternal 2 para a alfabetização. Só que para que isso aconteça, a gente tem que continuar trabalhando as coisas lúdicas. Eles precisam, eu preciso envolver na educação deles agora os 5 sentidos. Eles precisam tocar nas coisas, eles precisam ver e tocar, sentir, ouvir. Então a gente vai poder usar os 5 sentidos para poder ajudá-los a estar preparados para a alfabetização quando chegar o momento. Então esse é o momento da gente trabalhar essas coisas com eles. E eu estava pensando, né, como é que a gente pode ajudar os nossos filhos por meio da ludicidade e agora, mesmo em casa. Eu acho que essas aulinhas têm trazido para vocês a oportunidade de lidar com cada um, descobrir como é que lidar melhor com seu filho dentro da educação infantil, o que eu tento passar. Queridos, se vocês precisarem da minha ajuda para alguma coisa, se tiver sugestão, por favor, coloquem lá na nossa plataforma ou mandem para a Magda. Eu vou ficar muito grata de ouvir, tá bom? De receber de vocês, porque vai ser muito melhor se nós trabalharmos juntos. Nossas crianças vão terminar o ano, apesar de tudo isso que está acontecendo, bem. Eles vão terminar o ano tendo aproveitado o tempinho deles, tendo passado por essa fase e ainda assim não ter perdido tanto, né? Porque isso vai contribuir para o futuro deles. Um abraço, um beijo para vocês e muito obrigada.